Olá, bem-vindo ao nosso canal Aconselhar Transforma. Eu sou o pastor Glauter Rocha, pastor, conselheiro bíblico, criador do método ACEB, Aconselhamento Centrado no Evangelho Bíblico, e o nosso canal ele existe exatamente para dar a você conteúdo, para que você possa aconselhar de forma mais excelente, de forma mais eficaz. E como eu trabalho com esse método e tenho visto o poder dele, não só em atingir quem aconselha, mas também quem é aconselhado, eu compartilho aqui vários princípios com vocês. Bem, hoje eu queria compartilhar com você algo muito interessante. Eu estava conversando com um amigo, ele iniciou uma igreja há pouco tempo aqui na cidade onde moro, Vila Velha, Espírito Santo, e ele estava me falando que a igreja dele ela tem pouco tempo de existência, mas ele já vai receber agora praticamente 25 pessoas. E ao compartilhar isso, a gente conversando sobre outras coisas, ele me falou que daqui a pouco vai existir uma demanda de visitação. E se você não sabe, assim, eu não sei qual é a tua igreja, né? Qual é a sua denominação, mas existem alguns perfis de igrejas onde é exigido do pastor que ele faça todo esse trabalho de visitação. No entanto, as igrejas contemporâneas, atuais, isso tem sido diluído nos pequenos grupos, líderes de células de pequenos grupos, líderes de ministérios. Às vezes as mulheres são mais acompanhadas pela liderança já das mulheres na própria comunidade. A verdade é que, ainda que se crie algumas ideias, e aquelas ideias, depois de um tempo, elas fiquem como que, poderíamos usar uma expressão assim, engessadas, a verdade é que o que está na Bíblia, em Romanos capítulo 15, verso 14, é que nós deveríamos nos aconselhar mutuamente. Na versão revista e atualizada, a palavra ali é admoestar uns aos outros. Na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, a expressão é dar conselhos uns aos outros. E na NVI está lá, aconselhem uns aos outros. Então, na verdade, perde-se muito quando exige-se de um homem, ou mesmo dois, três, essa visitação de uma igreja toda. Até mesmo no contato com aqueles que estão se aproximando. Imagine, por exemplo, você começou a frequentar uma igreja, seu marido não vai à igreja, ou sua esposa não vai, você gostou daquela igreja e você gostaria que alguém fosse na sua casa, porque já que seu marido não vai, você queria fazer um café, ou mesmo um almoço, alguma coisa, alguém pudesse te visitar. Imagine que vá o pastor na sua casa. Seu marido é dentista, é engenheiro, é arquiteto, ou trabalha como profissional liberal em qualquer outra área. Se uma outra pessoa, talvez mais próxima até, uma afinidade aí diária, visitasse, com certeza eles teriam até mais conversas. Seria muito interessante o papo. E a partir desta conversa, inclusive, o seu marido ficaria mais à vontade e um convite futuramente sendo feito, ele iria se lembrar, poxa, tem um cara ou uma pessoa que veio aqui na minha casa, muito interessante, se ele está nessa comunidade eu vou lá, pelo menos eu não vou ficar sem conversar com ninguém. Então, perde-se muito a igreja, a comunidade local, quando ela não tem pessoas capacitadas para poder visitar. E outra coisa interessante quando você visita alguém, é que às vezes essa pessoa que está conversando com você, ele te apresenta uma demanda dele mesmo. Às vezes ele pode, ali naquele instante de bate-papo, compartilhar que está passando por uma mudança muito radical. Agora foi mandado embora da sua empresa, e agora ele está tendo que se reinventar na sua profissão. A partir de uma conversa como essa, por exemplo, se a pessoa que está visitando tiver recebido um treinamento para conversar de forma com princípios bíblicos, talvez naquela conversa ele já possa apresentar de maneira preciosa o Evangelho. Então, olha que coisa interessante. E isso cada vez mais vai crescer e as igrejas vão precisar de terem, mais do que nunca, membros capacitados para poder fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade. Hoje,
em especial, eu separei aqui para nós algo que eu gostaria muito que você aprendesse, porque nesse instante de formação de algumas pessoas não têm familiaridade com o tema do aconselhamento, alguns, como eu, no passado, trabalham de forma muito intuitiva, mas agora que você está assistindo esses vídeos, tem se interessado, eu gostaria de dar a você um passo que eu chamaria de um passo essencial. Que passo seria esse? Eu gostaria que você, em primeiro lugar, observasse o seguinte: se nós pensarmos numa área importante do homem, essa área é a sua mente. É a sua mente. Bem, o que a gente precisa saber sobre essa questão da mente? Existem coisas muito interessantes. Eu sei que, de uma maneira assim, científica, existem excelentes estudos sobre isso. Eles gostam dessa ideia de dividir a mente humana em basicamente razão e emoção. Eles usam essas expressões neocórtex, a parte límbica do cérebro, dizendo que nessa mente nós temos esse lado mais racional de análise e temos um lado mais voltado para as sensações. Bem, se nós analisarmos a palavra de Deus vai nos fornecer informações também nessa linha. Uma das coisas que você já precisa, como conselheiro bíblico, e saber é que nós não somos contra a ciência. O conselheiro bíblico, ele não despreza os avanços do conhecimento científico, obviamente. Mas é óbvio que nós entendemos que todo conhecimento ele precisa se submeter à revelação de Deus, porque a verdade de Deus é sobre todas as demais verdades. E ainda que a Bíblia não seja um livro de ciência, ela nos apresenta princípios que nos dão condição de analisar aquilo que estão afirmando acerca da ciência. Então vamos lá. Para nós cristãos, a questão da razão e da emoção, nós entendemos que isso está no coração. Porque na Bíblia, por exemplo, Deuteronômio 6,5 diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, toda a nossa força. Depois em Mateus 22:37 vai ser dito que temos que amar a Deus com todo o nosso coração e com entendimento. Bem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Ao que tudo indica, essa expressão a mais no Novo Testamento se deve porque na concepção grega eles precisavam de mais uma palavra para dar a totalidade daquilo que se encontrava no coração. Na verdade, o que nós temos no coração? No coração nós temos essa questão da mente, está no coração, mente, essa categoria de pensar, imaginar, de crer. Depois nós temos as afeições, essa capacidade de sentir, de gostar, de não gostar, de encantamento. E depois nós temos o resultado, que é a vontade. Obviamente, a vontade é, sem dúvida alguma, o somatório daquilo que você pensa com aquilo que você sente. Daí ser muito importante você se preocupar com essas duas questões, com a sua mente e com as suas afeições. Quer ver uma coisa interessante? Quando a Bíblia fala de arrependimento,
alguns rapidamente dizem que arrependimento é mudança de comportamento. Na verdade, arrependimento é mudança de mente. O comportamento que nós poderíamos chamar aí, usando a imagem da árvore, seriam os frutos. Então, se você muda a sua maneira de pensar, se você muda as suas crenças, isso vai atingir certamente a sua maneira de se comportar. Por isso é tão importante para nós a renovação da mente. Então você que quer ser um conselheiro eficaz, que quer ajudar pessoas, você tem que ter uma preocupação. Em primeiro lugar, a sua primeira preocupação deve ser a sua mente, ou o seu coração, ou as suas afeições. É porque quando eu falar eu estou totalizando isso, mas de forma mais específica. Você tem que se preocupar com a sua mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e ali estavam pessoas que haviam se convertido, mas traziam aquele espírito, né, conquistador de coisas grandiosas da cultura romana. Paulo vai dizer para aqueles cristãos de Roma que eles precisam renovar a mente deles. Por que, irmãos, essa necessidade de renovarmos a mente? Basicamente, nós podemos pensar em duas coisas. A mente é influenciada, ou ela é influenciada por um pensar secularizado, ou por um pensar bíblico. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O homem não vai deixar de pensar, porque o pensar se encontra numa categoria que nós chamamos de estrutura. O método o método de aconselhamento centrado no Evangelho Bíblico, o primeiro módulo, eu trabalho exatamente essa identidade que Deus nos criou. Deus nos deu, ao nos criar, Ele coloca marcas que são indeléveis, elas não podem ser retiradas, elas são fixas. Você não pode arrancá-las de lá. Por exemplo, você não pode tirar do homem a sua capacidade de pensar. No entanto, o que acontece é que esse homem que pensa, ele vai pensar ou sob uma influência de um pensar secularizado. O que é um pensar secularizado? É um pensar onde Deus não está presente, onde você não observa a vontade de Deus, você não se preocupa com a glória de Deus, você não se preocupa com os imperativos de Deus, você não se preocupa com o Evangelho, você não se preocupa com a análise a partir da revelação de Deus. É um pensar a partir da criação, a partir dos seus desejos, a partir do que você acredita. Interessante que a Bíblia chama esse tipo de gente de insensato. O que é um insensato? É alguém que cria um mundo paralelo onde ele é o Senhor. Por isso que a Bíblia diz o insensato no seu coração: não há Deus. Ele cria um mundo onde não há Deus. Esse é um pensar secularizado. E nesse pensar secularizado, você tem o campo da sexualidade. Você pode achar que você vai definir o que é melhor para a sua sexualidade. Ah, eu gosto de mulher, eu gosto de homem. Ué, mas biologicamente você é um homem. Se você tivesse que se envolver com alguém, deveria ser uma mulher. Não, mas não é assim que eu sinto. Eu desejo, o que vale é o que eu desejo. Meus desejos, minhas regras, meu corpo, minhas regras, e por aí vai. Então esse é um pensar secularizado. A cultura, ela sofre as duas influências. Toda cultura sofre essas duas influências, menor ou maior. Pode ser que uma sociedade esteja mais influenciada pelo pensamento secularizado, mas nós temos também o pensamento bíblico. Existe também presente na cultura o pensar biblicamente. Então nós temos influência.
Existem valores numa cultura que eles não apareceram aí por acaso. Há todo um desprezo hoje, mas se você olhar, por exemplo, para o Brasil, 350 anos esteve sob a influência do pensar católico cristão. Depois você tem aí mais 160, um pouquinho mais, da presença protestante aqui de forma mais incisiva, né? Você tem então uma influência protestante. Nos últimos anos essa influência evangélica tem predominado, a presença de rádios, a presença de filmes, a presença de livros. Isso tudo traz também para a cultura a presença, inclusive, desse pensar bíblico. Mas não é o ideal, é distorcido. Eu sei, mas comunica algumas coisas. O nome de Jesus é verbalizado. É verdade que o nome de Jesus para alguns é um amuleto. É verdade que encontra-se na boca e não encontra-se no coração. No entanto, está presente na cultura. E alguém pode até um dia, de vez em quando, alguém pergunta, mas quem é esse Jesus que tanto é dito sobre ele? E aí ele tem como naquela cultura ir atrás de informações, porque naquela sociedade existe uma presença. Então a sua mente ela está sob essa influência. No entanto, a Bíblia vai dizer que você tem que renovar a sua mente. Por que você tem que renovar? Porque existe um molde, que a Bíblia vai chamar de um mundo que quer moldar você à imagem e semelhança dele. Não quer que você se preocupe com Deus e a sua glória. Não quer que você faça uma releitura da sua existência. O que eu estou fazendo aqui? Eu fui criado por quem e eu fui criado para quê? Então, a presença disso em você, se você começa a renovar a sua mente, se você começa a submetê-la a Deus e a sua vontade, isso vai começar a ter um efeito sobre a sua vida. E é aqui que nós percebemos a divisão entre aqueles que são religiosos nominais e aqueles que professam de verdade o cristianismo, que realmente tornam prático aquilo que eles afirmam crer. Eu ouvi uma história interessante de uma pessoa que ela frequentava um pequeno grupo, e nesse pequeno grupo que ela frequentava, ela resolveu ler uma carta onde ela dizia que naquela carta ela iria se despedir tanto do pequeno grupo como da igreja. E ela leu a sua carta, e a sua carta estava escrito o seguinte, que ela estava irada com Deus, estava com raiva de Deus, porque Deus não estava resolvendo todos os seus problemas. E ela também na carta dizia que a igreja não estava auxiliando ela, lhe dando inclusive dinheiro para ela poder viver de forma bem melhor e dar aos filhos dela o que os filhos das outras pessoas tinham. Essa mulher acabou de ler essa carta, levantou-se e saiu, deixando o grupo todo, assim, o grande parte do grupo. O que foi isso que aconteceu? Mas naquele grupo tinham duas mulheres, e essas duas mulheres, elas acompanhavam essa mulher, conheciam a história dela, eram duas conselheiras, e elas já tinham atendido aquela mulher algumas vezes, e elas então aproveitaram aquela situação para conversar com o grupo ali sobre exatamente essas coisas que ocorrem no coração de qualquer um, e que estava acontecendo no coração daquela mulher, que inclusive a levou a tomar aquela atitude. Que coisas eram essas? Primeiro, aquela mulher, ela tinha uma crença distorcida, e era interessante que essa mulher tinha um histórico de usuária de drogas. Ela foi usuária de cocaína por muitos anos. Ela estava 2 anos sem consumir o produto. Mas é muito interessante você perceber que não basta você parar de fazer algumas coisas
você começou a frequentar uma igreja, não usa mais drogas, não consome, não faz mais determinadas coisas. Só que eu preciso te dar uma informação. O AA está cheio de gente que parou de beber. O NA, Narcóticos Anônimos. Existem vários grupos que trabalham com princípios da moralidade. Eles creem, né, que existe uma divindade moral, e só em algumas pessoas, por causa dessa informação, essas pessoas são freadas. E uma das coisas que a gente tem descoberto, convivendo com pessoas assim, é o seguinte: o fato de uma pessoa não fazer mais o que fazia, não trazer mais prejuízos naquela área, não significa que essa pessoa se converteu, não significa que ela entendeu o processo, não significa que ela nasceu de novo, não significa que a sua mente está sendo renovada. Pelo contrário, você pode encontrar muitas dessas pessoas em igrejas, inclusive dando testemunhos e sem sinais absolutos de uma nova pessoa. Preste atenção no que eu quero trabalhar com você, porque essas duas mulheres trouxeram coisas interessantes. Primeiro, elas chamaram a atenção para o fato daquela mulher estar com raiva e irada com Deus, porque Deus não estava resolvendo todos os seus problemas. É muito perigoso quando a gente apresenta um Deus que resolve problemas, porque a vida cristã não é uma vida sem problemas. Não é uma vida onde nós somos blindados agora de qualquer tipo de dificuldade de queda. Nós cristãos cremos numa coisa chamada, pelo menos os cristãos históricos, quando eu falo cristãos bíblicos, né? Não é cristão histórico ou pentecostal, nada disso. Cristãos bíblicos. Nós cremos numa coisa chamada santidade progressiva. O que é isso? Santidade progressiva. Nós cremos que quando Deus nos salva, nós estávamos no império das trevas, perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos, Efésios 2:1, nós somos tirados daquele lugar, somos levados para o reino do Filho do amor de Deus. Esse transporte é feito por Cristo. Cristo é que nos tira, nós não saímos. Eu me lembro agora de Êxodo, capítulo 20, o Senhor diz assim, no verso 1, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Você não saiu da terra do Egito. Eu tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o teu Deus. Então, depois que nós agora somos santos, é inaugurado agora um estilo de vida, onde a santidade, que é um processo progressivo, que começa no dia que nascemos de novo e termina quando nós nos despedimos desse mundo, né? Quando nós morremos, né? Aquele momento em que você parte rindo e as pessoas ficam chorando, diferente de quando você chegou. Você chegou chorando e todo mundo estava rindo, mas agora chegou o momento da partida. Até aquele dia, santidade progressiva. Você está sendo transformado de glória em glória, os problemas na vida têm o seu lugar, as lutas não podemos ser privados de todas. Existem lutas que na verdade você é o responsável, existem encrencas que você se meteu, outras não, elas fazem parte do processo da vida. Então quem quer uma mente renovada precisa entender isso. Não é ficar com raiva de Deus, porque se você está com raiva de Deus, das duas uma, ou te ensinaram errado e você está alimentando esse erro, ou você está em rebeldia com aquilo que está sendo orientado. No caso dessa mulher, ela estava, porque essas duas mulheres já tinham orientado ela, já tinham explicado segundo a palavra de Deus. Por exemplo, por que José não ficou irado com Deus? Inclusive, se você observar, José vai para dentro de um buraco, depois vai para a casa de uma ninfomaníaca, depois ele vai para uma prisão, depois ele vai para o Egito, ele não volta para sua casa. Em todas essas situações, o que você observa? Que José
ele está lidando com aquilo como um cristão deve lidar. Deus está no controle. Já que eu estou aqui na casa desse homem, vou fazer o melhor trabalho. Já que eu estou aqui nessa prisão, vou ser o melhor prisioneiro, no sentido de vou cuidar da turma aqui. E já que eu estou no Egito, Deus aqui me colocou, eu vou abençoar esse povo, mesmo sendo um povo idólatra, que adora outros deuses, eu estou aqui para servir. Olha a diferença. E outra coisa interessante também nessa mulher, ela confundiu uma coisa que é muito perigosa. É bem verdade que nós, cristãos, podemos sim ter pessoas necessitadas em nossas comunidades e a gente não percebe. É verdade. Quem já passou dificuldade sabe que é complicado você sentar do lado de gente que tem muito, pode te ajudar, mas está indiferente à sua dificuldade. Mas você sabia que às vezes estão indiferentes porque você não falou? E segundo, não é que eles estão indiferentes, é porque Deus distribui de diferentes maneiras aquilo que as pessoas precisam. Às vezes você está falando, está insatisfeito com o que tem, e é muito interessante isso. Quem está insatisfeito com tudo que tem, ou com a vida que está levando, desejando outras coisas, na maioria das vezes tem mais do que possui. A sua insatisfação é uma insatisfação crônica. Você vai continuar insatisfeito, mesmo que você tenha um aumento. Um colega meu contando sobre pessoas que são contratadas na empresa, ele diz que todo mundo chega humilde, falando baixo e dizendo que fazem qualquer negócio. Basta 2 meses de contrato que as pessoas já ficam pedindo um aumento, reclamando. Então existem pessoas assim também. Meus irmãos queridos, a partir daquele pequeno grupo, aquelas 2 conselheiras puderam trazer princípios que ajudaram aquelas pessoas a entenderem o que aquela mulher fez. Porque as 2 tinham a mente renovada, mostraram que a atitude daquela mulher denunciou que ela não tinha e ajudaram aquele grupo ali a renovar a mente para ter uma leitura diferente da realidade. Irmãos, é muito importante que você, como alguém que deseja ser um conselheiro bíblico, a sua mente seja renovada. Quer ver uma coisa interessante que nós encontramos em Tiago, no capítulo 1? Ele vai dizer que uma pessoa que não tem essa mente, geralmente é uma pessoa inconstante. E ele assemelha essas pessoas à onda do mar. Ele diz que essa onda, ela muda por causa do vento. E aí ele compara esse vento ao que essa pessoa tem ouvido. Ele vai dizer então que essas pessoas que não são firmes, essas pessoas são levadas de um lado para o outro por todos os ventos de doutrina. Então, uma mente renovada vai te dar uma experiência de constância na sua vida. E o que nós precisamos é de conselheiros constantes. Porque não vai ser apenas o que você vai dizer, mas é aquilo também que você vai mostrar. Então, ainda que muito do seu ensinamento você não viva na plenitude, é necessário um percentual elevado de vida para poder percebermos a concretude daquilo que é ensinado. Então, quando nós olhamos para a vida de homens e mulheres que andam com Deus e que realmente viveram intensamente como sal e luz, você percebia a vida deles, tanto temperada quanto iluminada. Então, isso é necessário. Bem, meus queridos, eu acredito que isso aqui é essencial. Como eu citei para vocês Romanos 15, 14, Paulo vai dizer ali para aqueles cristãos que eles estão cheios de bondade, eles foram capacitados, eles são capazes, eles receberam algo e precisam dividir aquilo. O que eu entendo é que quando você é capacitado, preparado por Deus, Deus não faz isso para você tirar férias, não.
quando Deus te capacita, Ele faz aquilo que fez até com Moisés, até os 40 anos no Egito, depois 40 anos lá na terra de Midian, 80 anos, alguns estão pensando aí em pendurar a chuteira, encerrar, não, agora eu quero parar, agora eu não quero mais nada, já dei a minha contribuição. Só que no caso de Moisés, Deus o aprontou para começar a usá-lo aos 80 anos de idade e o usou por mais 40 anos. Então a nossa grande questão na vida é o seguinte: o script da nossa vida não está nas nossas mãos, está na de Deus. Eu sei disso por causa da palavra do Senhor, que diz que cada um dos meus dias foi escrito e determinado pelo Senhor. Ainda que eu saiba que o script está na mão dele, eu não tenho os pormenores, mas eu percebo por meio dos dons que ele me deu, por meio das ferramentas que ele colocou em mim, que ele quer me usar numa determinada direção. Se Deus está te dando ferramentas para você aconselhar, é porque Ele quer que você gaste tempo com isso. Ouça as pessoas, ajude as pessoas, abençoe as pessoas. Não seja apenas alguém que fica ao lado delas de forma passiva. Há momentos para isso, mas seja mais intencional. Ajude as pessoas. Leve esse conhecimento para outros. Abençoe as pessoas. Mas primeiro tem que começar isso na sua vida. A sua mente precisa ser renovada. Bem, espero que tenha contribuído para a sua vida. Espero que Deus possa abençoá-lo. Você pode no comentário aqui não só deixar observações, elogios, mas fazer pergunta. Se teve dificuldade de compreender algumas coisas, também coloque aqui. E eu espero que esse conteúdo abençoe. Você que trabalha com pequenos grupos, você que trabalha no ministério pastoral diretamente, você que no ambiente de trabalho tem sido muito procurado por uma amiga, por um amigo, eu espero que vocês possam abençoar as pessoas. O meu desejo é realmente formar um grande contingente de conselheiros bíblicos, né? Eu fico alegre com essa possibilidade de postar isso daqui e ir para diferentes lugares do meu país e também outros países. Bem, que Deus te abençoe muito, muito mesmo, que o Senhor guarde a sua vida, abençoe a sua família, que a presença do Espírito seja uma realidade na tua história. Eu sou o pastor Glauter e eu realmente creio que aconselhar transforma por causa da verdade, transforma de verdade. Deus abençoe muito, muito a sua vida.